Bom dia, quase boa tarde. Se a última é um pouquinho difícil, né? Vocês estão acordadinhos, espero que o ronco da barriga não atrapalhe o som. Bom, hoje a ideia aqui, queria agradecer muito a oportunidade, o convite de poder falar um pouco do nosso trabalho, que está começando. Ele vai pelo menos até 2050, mas ele está começando, ele está sendo estruturado. Agradeço também a oportunidade de sair um pouco do quadradinho do computador e reencontrar os colegas da CAT. Aliás, que bom falar CAT, né? E não CDRS. Que bom falar CAT. Pode? Né? Os colegas da CAT que já viram que vai sobrar para vocês, né? Já estão prestando atenção que vai sobrar para vocês, do Refloresta também. Mais uma vez, exatamente. Bom também conhecer os colegas do IPA, o pessoal do FECOP, que eu só troco e-mail. Então, prazer reencontrar todos depois de uma pandemia. Bom, para onde que aponta? Pronto. Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Acho que todo mundo aqui era nascido na época da Eco 92, né? Talvez não a Ana Luísa, mas não sei. Lembram que na Eco 92 saíram vários compromissos, né? Várias agendas importantes. A gente é ambientalmente antes e depois da Eco 92, né? Então, um dos compromissos bem importantes que saíram de lá foi a Convenção Quadro para as Mudanças Climáticas, né? Cada país que aderiu à Convenção Quadro das Mudanças Climáticas chama parte. E toda vez que os países que assinaram a Convenção Quadro para a Mudança do Clima se reúnem, a gente chama de Conferência das Partes, né? Só para lembrar. Então, numa das conferências das partes dessa Convenção Quadro, veio o Protocolo de Quioto, que acabou em 2015, depois veio o Acordo de Paris. No Acordo de Paris, ao contrário do Protocolo de Quioto, que todos os países tinham uma porcentagem que deveriam alcançar, o Acordo de Paris, cada país, cada parte dessa convenção, ele diz quanto que ele vai conseguir, né? E aí, dentro de cada país, os estados, que a ONU chama de entes subnacionais, fala também quanto que ele vai conseguir diminuir e chegar perto do net zero, do Race to Zero, que são as campanhas que o governo do estado de São Paulo assinou, que é o Race to Zero e o Race to Resilience, que são acordos para ir atrás do carbono zero, né? Então, como nós assinamos esses acordos dentro do Acordo de Paris, dentro da Convenção Quadro, que vem lá da Eco 92, a gente tem que cumprir, né? Temos que cumprir ou pelo menos fazer um esforço muito grande para chegar o mais perto possível. Então, para cumprir os propósitos da ação climática, a União tem um plano de ação climática e os estados também têm. O nosso plano de ação climática é para metas de até 2050, tentando chegar no zero de emissão climática até 2050. Dentro do PAC tem 6 eixos de ação, um deles é soluções baseadas na natureza. Nesse eixo de soluções baseadas na natureza, a gente tem o programa Refloresta, que somado ao agrolegal da Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Agricultura são 800 mil hectares, de onde que veio esse número, são as áreas obrigatórias do PRA, né, do Código Florestal, que é a Lei da Vegetação Nativa. Tem todo um estudo, um levantamento, que diz que só as áreas obrigatórias são 800 mil hectares e a ideia é o acordo, a meta é recuperar esses 800 mil hectares até 2040. E o Refloresta, ele veio para restaurar 700 mil hectares de restauração voluntária, que são com fins econômicos, não é aquela restauração que é só plantar vegetação nativa, mas é uma restauração ecológica,
mas também com florestas multifuncionais, sistemas agroflorestais e sistemas silvipastoris. Então, uma restauração voluntária e incentivada, somando os dois programas. A ideia é até 2050 a gente zerar as emissões de carbono. Uma das coisas que o Estado não faz bem é dar nome para projeto e para programa, né? Eu acho, pelo menos, as pessoas que eu trabalho junto também concordam. Refloresta, o que vocês pensam quando a gente fala em refloresta? Qual é a primeira ideia que vem na cabeça? Hã? Plantar de novo. E pode ser o quê? Qualquer coisa. Quando a gente diz empresa de reflorestamento, vocês lembram o quê? Eucalipto, pinos, entre outros, né? Então, só o tipo de plantar floresta, a gente já pode ter um engano, cada um entender alguma coisa. Sem falar que o nosso objetivo não é nem isso, não é nem só plantar floresta. O objetivo do Refloresta, que inclusive ele foi lançado na COP de 2021, naquela época que o Brasil estava assim muito mal visto fora, né, por causa do desgoverno ambiental que a gente acabou de passar. Então, foi o Estado de São Paulo que levou um stand, inclusive do Estado na época, e lançou o Refloresta lá, assim, meio de urgência. Mas o nosso programa, ele quer criar condições para a mudança de uso do solo no Estado em direção à restauração das paisagens, com cobertura do solo multifuncional, que associa a restauração dos serviços ecossistêmicos a retornos econômicos. Aqui pode ser plantando floresta nativa e mais nada junto, pode ser plantando muitas coisas juntos de várias maneiras diferentes. Então, o Refloresta, o nosso objetivo de verdade é criar condições para mudar o uso do solo. Uma pastagem degradada para uma pastagem não degradada. Pode ser numa área que o proprietário não tem mais ninguém aqui, meus filhos foram embora, agora vocês podem plantar floresta. Se ele desejar, pode ser floresta multifuncional. Se quiser, pode ser floresta nativa, só com espécies nativas, sem uso econômico. Aí a ideia é, como é uma restauração voluntária, fazer o que o proprietário quer e mapeando de acordo com os recursos que a gente for conseguindo ao longo desses anos que vem por aí. Então, até 2030, a ideia é ter 200 mil hectares, chegar em 2040 com 400 e em 2050 com 700 mil hectares de restauração com retorno econômico, restaurando o quê? Serviço ecossistêmico. Não é só plantar floresta. Plantar floresta também. Como que a gente vai fazer isso? Por meio de sensibilização, parceria, buscando fundos que, em teoria, eles estão soltos por aí para chegar a qualquer momento, mas a gente tem que se preparar para a hora que eles chegarem, ter projetos bem feitos, bem escritos. De onde que saiu esse número? Alguém inventou ele? 700 mil hectares e 800 mil hectares? De onde que saiu? Isso aqui foi um estudo de um laboratório chamado LabGel, da Exalc, do professor Gerd, que ele até foi presidente da Fundação Florestal, se eu não me engano. Eles fizeram um estudo projetando cenários com os dados do Código Florestal e outros dados. Em 2020, quando o estudo foi lançado, a gente tinha 133 municípios, 21%, com menos de 10% de cobertura vegetal. A ideia é que, com tudo que está pensado para o Refloresta e para o agrolegal, a ideia é que a gente chegue em 2050 só com 3% dos municípios com menos de 10% de cobertura de vegetação nativa. Em 2020, a gente tinha 408 municípios
com entre 10% e 30% de cobertura de vegetação. E a ideia é diminuir esse número para 287 até 2050. E a gente tem atualmente 104 municípios, que dá com mais de 30% de cobertura de vegetação. A ideia é que esse número chegue em 339 municípios. Então, a ideia é atingir limiares municipais, no mínimo, em 10%, e o ideal, que a gente diz que que dá para respirar na condição ambiental, 30% de cobertura de vegetação nativa e com sistemas multifuncionais de vários tipos, incluindo o SAF. A ideia é chegar em 2050, comparando com 2020, com um aumento de 6% na cobertura de vegetação, distribuir os benefícios dos serviços ecossistêmicos da vegetação nativa para todo o território. Né? Olhem a diferença dos mapas, não sei se vocês conseguem visualizar bem. E focar onde? Pedir para o proprietário deixar de plantar, deixar de tirar as vacas, tirar a atividade econômica para plantar floresta nativa, sem uso econômico, nada? Não. A ideia é, pelo menos na parte do refloresta, focar em áreas com baixa aptidão agrícola e regiões com vocação para a produção de produtos madeireiros e não madeireiros, se ele quiser investir nisso. Ai, gente. Então, o que é o Refloresta? É um guarda-chuva cheio de ações e projetos para que a gente consiga chegar nesses 700 mil hectares, restaurado os serviços dos ecossistêmicos e o uso do solo convertido para um uso mais sustentável. Como que a gente pretende estar trabalhando arduamente para alcançar? Através do programa Nascentes, que é um programa onde a gente facilita e otimiza a restauração no estado de São Paulo, por financiamento público de projetos. Atualmente acontece pelo FECOP, mas a gente está buscando outras alternativas, criando um mecanismo financeiro privado e público multilateral, que está sendo desenhado no momento, esse mecanismo, por pagamento por serviços ambientais, observando o índice de participação dos municípios no ICMS ambiental, apoiando iniciativas e programas municipais pelo FECOP ou por outras maneiras, recuperar as nossas unidades de conservação, desenvolver um programa de carbono bem pensado, fomentar arranjos produtivos regionais de produtos da biodiversidade, apoio técnico a projetos regionais e integrados. A gente já está testando na Cantareira, com a Arcesp, capacitar e fazer transferência de conhecimento, uma das maneiras pelo aplicativo do Refloresta, recém-lançado, e pesquisar muito, desenvolver e difundir conhecimento, e uma das maneiras é o Biota Síntese, da FAPESP, que desenvolvido pelo IPA e outras instituições. Bom, vou falar um pouquinho do programa Nascentes, que é um programa que já existia, ele está sendo aperfeiçoado. O programa Nascentes é outro que também não tem um nome bom, porque parece que é só em nascente e APP hídrica, né? Mas não, ele é um projeto que, como ele nasceu no meio de uma crise hídrica, colocou-se um nome de Nascentes para dar aquela esperança na gente de novo, né? Mas ele não é só em nascente, não é só em APPs hídricas. Dependendo da classe de prioridade do município, o município ele pode receber plantios de pessoas físicas ou jurídicas que têm a obrigação de fazer plantios de espécies nativas, até em áreas de uso comum da propriedade, se ele desejar.
e se ele estiver em área de muito alta prioridade. Esse mapa aqui, ele está na resolução 7, que ela está sendo revista. Ela foi criada em 2017, então a gente já tem inventário florestal novo, já tem novos dados de sensoriamento remoto, já tem muitos estudos desde 2017, então essa resolução ela vai sair logo logo. Quentinha, esperamos até o final do ano. E aí a gente sabe que aqui no Vale do Paraíba, alguns municípios mudaram de prioridade, sendo que alguns deles agora têm prioridade um pouco mais alta para receber esses plantios que chegam pelo Programa Nascentes. Então, o que é o Programa Nascentes? A gente brinca que é o Tinder ambiental, né? Eu sei que você sabe o que é Tinder, não vem me dizer que não, que eu sei que você sabe. Então, é uma plataforma de encontro, que é para juntar pessoas que precisam. Quem tem que restaurar, seja por obrigação, seja voluntário, mas geralmente é por obrigação, com quem tem área disponível para restaurar e gostaria de receber restauração ecológica, ou seja, aquela de somente plantas, espécies nativas. Essa negociação pode acontecer diretamente da pessoa que tem a área com quem quer restaurar e que sabe fazer, mas também a gente tem uma outra modalidade que são os projetos de prateleira, onde entra aí uma terceira pessoa nesse arranjo, nesse trisal aí, que é uma empresa que ela tem a expertise e é o ramo dela fazer plantios de restauração. Então a empresa, ela procura a área, ela bate lá na porteira do proprietário, conversa, se o proprietário der o consentimento, ele apresenta para o Programa Nascentes uma proposta de projeto, que tem critérios, né, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas esse projeto ele pode ser negociado, ele vai para uma prateleira. Então, se uma empresa, por exemplo, quer construir um condomínio, a CETESB autorizou, mas ele tem que compensar, exatamente, obrigada, a fome, gente. Tem que compensar em outro lugar. E aí, então, dependendo da onde ele pediu a licença, dependendo se é baixa, média, alta ou muito alta, dependendo da área onde ele vai tirar, ele vai ter que compensar muito mais ou menos. Então, a ideia é que essas empresas, geralmente, elas procuram áreas em regiões de mais alta prioridade, que é o que vende mais, mas então agora as empresas, as pessoas, elas dizem, eu não tenho área para compensar, eu não sei fazer o serviço. Não, agora tem o Nascentes. Se você não tem a área, tem uma empresa que te oferece tudo pronto. Claro que é um preço, né? Mas não tem mais desculpa. Então esse é um dos jeitos. O Nascentes ele já existia e agora ele está atuando no âmbito, entrou para dentro do guarda-chuva do Refloresta. Quem tiver área e quiser disponibilizar, quem gostaria de receber plantio pago por alguma empresa que tem que fazer uma compensação, entre em contato com a gente, que a gente pode oferecer a área ou para uma empresa que tem projeto de prateleira ou para alguém implantar diretamente. Tá? De onde vêm as áreas do nosso banco de áreas? Ou por vontade do proprietário, que entra em contato com a gente diretamente, ou por entidades da sociedade civil, ou pessoal da CAT, ou alguém que fala do projeto e o proprietário tem interesse, eles vão entrando no nosso banco. Quando entra alguém que pede, eu preciso restaurar, você tem área no município tal ou na bacia tal, a gente põe as pessoas em contato e faz os casamentos, que a gente chama. As áreas também elas podem ser públicas, vindo das unidades de conservação da Fundação Florestal ou dos assentamentos do ITESP e, por enquanto, são as áreas que a gente tem. Os projetos de prateleira já chegaram a 117. Esse projeto de prateleira, a empresa faz a proposta, ele é avaliado pela nossa comissão executiva, que tem Fundação, CETESB, CFB. Esse projeto ele é bem avaliado. Se a gente acha que tem condições, ele é aprovado e vai para a prateleira. Já são
4.600 hectares, 48% deles já foram comercializados para as pessoas cumprirem suas obrigações. Bom, aí outra maneira, dentro do Refloresta, são projetos financiados pelo FECOP e pela Arcesp. O ano passado a gente abriu um primeiro edital aberto para os municípios proporem dentro do que eles achavam necessário. Então, a gente teve alguns municípios selecionados. Aqui as bolinhas verdes são onde eles estão. Ai, gente. Aqui na região a gente tem o município de Queluz, que é um projeto básico, muito rapidamente, eles estão restaurando APPs com semeadura direta de muvuca de sementes, são quase 2 milhões de reais. Está ali Elisângela, que é quem está na luta para botar o projeto. Também aqui na região a gente tem, em Jacareí, eles pediram só a cerca, porque a restauração eles precisam fazer, porque eles têm a obrigação de compensar, então eles pediram a cerca. E fossas para fazer o saneamento da propriedade. E aqui em Cruzeiro, esse projeto tão bonito dos pomares, que eu até confesso que eu não tinha ideia de que era tão complexo, tão difícil. Vou guardar o princípio da impessoalidade, mas vou ser mais assim, paciente quando chegarem os documentos, tá, Renato? E Ana? Eu sou a chata que analisa e libera dinheiro, tá, gente? Por isso que... também a gente tem, com recursos do FECOP, naquela linha de restaurar a unidade de conservação, no Parque Estadual do Rio do Peixe, 140 hectares sendo restaurados. Tem também, com outro tipo de financiamento e outro tipo de arranjo que está sendo testado, lá no sistema Cantareira, com 5 milhões que vieram da Arcesp, da Sabesp, com o trabalho da CEMIL, da TNC e do IDS. O que está sendo feito nessa região? Está sendo pago PSA para conservação da vegetação nativa que tem, também para PSA para restauração que está sendo implantada no momento, também PSA para tratamento sanitário rural, para práticas de conservação de solo e para quem quer plantar sistemas agroflorestais. Então, está acontecendo no município de Piracaia, no município de Joanópolis. Também lançamos um edital que o IP ganhou para fazer também isso em outros municípios da região. Essa é uma das coisas que está dentro do nosso guarda-chuva. Na parte de pesquisa, difusão de conhecimento, tem esse projeto bem interessante, que é o Biota Síntese, né, que a FAPESP está envolvida. É um núcleo de análise e síntese de conhecimento de soluções baseadas na natureza. Tem produção de conhecimento que vão ser usadas para direcionar os resultados dessas pesquisas, para direcionar as políticas públicas. Está hospedado todos os documentos lá no Instituto de Economia da USP. Instituto... Não, aplicada, né? Desculpa, a gente falhou aqui. Mas procure no Google Biota Síntese todos os documentos que já foram produzidos até agora e tudo que está sendo feito, com muito trabalho do IPA envolvido. E o primeiro documento que eles lançaram, fizeram uma revisão bibliográfica grande de tudo que estava sendo produzido e deram contribuições para o PAC, que é aquele programa de ação para zerar as emissões até 2050. Um outro mecanismo dentro do nosso guarda-chuva para conseguir realizar tudo isso até 2050 é desenvolver um mecanismo financeiro, porque o que a gente tem de dinheiro até agora é o que o FECOP está colocando, e um pouco da Arcesp, e um pouco que vem do programa Nascentes, mas a gente precisa de muito mais, né, porque essa meta é bem ousada, para falar o mínimo.
Então, a gente está desenvolvendo, está sendo estudado um mecanismo de blended finance. Eu não conhecia esse termo, conhecia há pouco, que é uma mistura, né, de investimento público e investimento privado, geralmente o investimento público bem menor, né? E outra maneira é a gente estudar bem o que é o programa de carbono, saber exatamente o que significa antes de botar na praça um programa como esse. O que a gente vê de empresa querendo botar negócio de projeto de carbono, ainda tem legislação saindo quentinha esse ano, então a gente está estudando bem para ver o que é isso, mas vai ter um programa de carbono, não pode não ter um programa de carbono dentro do Refloresta, mas ele, no momento, ele ainda está sendo estudado como que vai ser isso. Lembrando que é um programa que vai até 2050, isso aqui é o que a gente já pensou, já mapeou e já está conseguindo fazer. Mas é muito importante que a gente receba também demanda e sugestões para colocar mais coisa dentro desse guarda-chuva e principalmente executar. E aí o que eu queria divulgar aqui, aproveitar, é que a gente acabou de lançar um novo edital, uma nova chamada para começar a execução no ano de 2024. É uma parceria para projetos com pagamento de serviços ambientais, só que dessa vez voltado para os consórcios dos municípios do Vale do Paraíba, devido à importância e à mobilização que a gente já tem do PDRS, do Conexão e de vários outros projetos. Então, a gente precisa aproveitar a acolhida e a credibilidade que a gente ganhou aqui e a importância da região também, né? Então, a ideia é que nessa chamada, ao final dela, a gente consiga aumentar a vegetação nativa, florestas multifuncionais, sistemas agroflorestais e silvipastoris e reduzir a pastagem degradada. Lembro que a ideia do Refloresta é mudar um pouco o uso do solo, né? Vegetação nativa que esteja mais sob ameaça de degradação e áreas de preservação permanente que estejam desprovidas de vegetação. Lembrando que a ideia nunca é tirar a área que está produzindo e colocar floresta. Está aberto o edital agora? Tá, está aberto o edital. Eu posso depois mandar para todo mundo pela lista do evento, a gente pode mandar todas as... Pode falar, Kátia. Aproveitando que você está aí, faz tempo que eu não me atualizo no pagamento dos serviços ambientais, fala um pouquinho para a gente ter noção de valor. Então, os projetos que a gente está financiando agora, os valores são bem diferentes. Tem R$300 por hectare, tem um pouquinho menos. Lá no projeto lá da Cantareira, um pouco mais. O que eu lembro de cabeça do edital aqui, que esse vai ser R$900 por hectare. Então, a gente tem um pouco de urgência, por quê? Porque o ano que vem é ano eleitoral, né? Então, a gente precisa começar a execução logo no início, porque para a gente fazer desembolsos no período eleitoral, a primeira compra tem que ter sido feita antes daquela data que começa o período eleitoral. Então, por isso que a gente está meio que correndo com o edital agora, para conseguir assinar os contratos até 16 de dezembro, para começar a execução já em janeiro. Corrido, né? Eu sei. Mas vamos tentar, não está morto quem peleia. Então, a ideia hoje era só apresentar o programa, tudo que tem embaixo do guarda-chuva e as possibilidades, dizer que a gente está aberto a receber sugestões. Gostaria muito que as pessoas conversassem com os consórcios, fossem nas prefeituras, conversassem com os consórcios, que ainda dá tempo de propor algumas coisas.